O sol castigava a cidade naquela tarde como se quisesse provar quem era mais resistente. O calor refletia nos prédios de vidro da Avenida Central, transformando as calçadas em espelhos incômodos de luz. Pessoas caminhavam apressadas, desviando umas das outras sem trocar olhares, cada uma carregando seus próprios problemas, seus compromissos, seus destinos. E no meio daquela multidão indiferente, Rafael caminhava com o coração acelerado. Ele vestia a única camisa social branca que possuía, passada com cuidado na noite anterior, apesar do ferro antigo insistir em deixar vincos tortos. O currículo estava dobrado dentro de uma pasta simples, já amassada de tanto ser manuseada. Rafael havia reescrito aquele currículo mais de 20 vezes, ajustando palavras, tentando parecer mais confiante no papel do que se sentia por dentro. Era a entrevista mais importante de sua vida. Não era apenas um emprego. Era a chance de sair do ciclo de trabalhos temporários, de parar de contar moedas no fim do mês, de finalmente respirar sem o peso constante do medo. Enquanto caminhava, Rafael ensaiava respostas na cabeça. Sou comprometido. Aprendo rápido. Estou disposto a crescer junto com a empresa. Cada frase era repetida como um mantra silencioso. Seu coração batia misturando esperança, ansiedade e o cansaço de quem já tinha ouvido muitos não da vida. Foi então que tudo mudou. Ao se aproximar da faixa de pedestres, Rafael viu algo que fez seu corpo parar antes mesmo que sua mente entendesse. Uma jovem tropeçou bem no meio da travessia. O impacto foi seco. Ela caiu de joelhos no asfalto quente, como se o mundo tivesse desabado de uma vez só sobre ela. Seus longos cabelos loiros caíram sobre o rosto, escondendo a expressão, enquanto o vestido vermelho contrastava violentamente com o cinza da rua. Por um segundo, ninguém fez nada. Carros buzinavam, pessoas desviavam. Algumas olhavam rapidamente e seguiam em frente, como se aquela cena não fosse problema delas. Rafael sentiu o estômago afundar. Ele poderia ter continuado andando. Poderia ter olhado para o relógio, lembrado da entrevista, lembrado de tudo o que estava em jogo. Mas algo dentro dele não permitiu. Ele atravessou a rua correndo. Ei, você está bem? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. A jovem tentava respirar, mas parecia lutar contra o próprio corpo. Suas mãos estavam pálidas, tremendo, e os lábios secos mal conseguiam formar palavras. Eu tô tonta, ela sussurrou. Não comi. Desde ontem. A voz era quase inaudível. Rafael não pensou duas vezes. Ele a ajudou a se levantar com cuidado, sentindo o peso leve demais daquele corpo, como se ela tivesse se esquecido de se alimentar não só de comida, mas de descanso, de cuidado, de limite. Guiou-a até o banco do ponto de ônibus mais próximo, posicionando-se de forma que o próprio corpo fizesse sombra para protegê-la do sol. Calma, respira comigo, disse, entregando sua garrafa de água. Ela bebeu em pequenos goles, como se tivesse medo de desmaiar novamente. Rafael ficou ali. Minutos passaram. 10, 15. Ele olhou para o relógio. O horário da entrevista se aproximava. O coração apertou, mas ele não se levantou. Continuou ali, falando baixo, ajudando-a a respirar, esperando a cor voltar lentamente ao rosto dela. Quando finalmente a jovem conseguiu se manter de pé sozinha, Rafael chamou um transporte pelo celular dela, certificando-se de que ela estava lúcida o suficiente para seguir. Obrigada, ela disse, com os olhos marejados. Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse parado. Rafael sorriu cansado. Fica bem. Ele esperou o carro chegar, esperou ela entrar, esperou o motorista arrancar. Só então deu alguns passos para trás, na direção oposta da entrevista. O peso caiu de uma vez só. Ele sabia exatamente o que tinha sacrificado. Mesmo assim, não se arrependeu. Quando chegou ao prédio do Grupo Linhares, uma torre de aço e vidro que parecia observar todos de cima com indiferença,
O relógio marcava alguns minutos além do horário. Na recepção, a notícia veio fria e direta. As entrevistas já terminaram. O gerente já saiu. A vaga foi preenchida. Rafael sentiu o ar escapar dos pulmões. Não era o calor, não era o cansaço, era a certeza dolorosa de que sua escolha havia custado caro. Ele agradeceu, saiu do prédio e ficou parado por alguns segundos na calçada, olhando para o reflexo distorcido do próprio rosto no vidro. Durante a semana seguinte, a vida voltou ao modo sobrevivência. Entregas de madrugada, limpeza de depósitos, organização de estoque em galpões abafados. Rafael não contou a ninguém o que tinha acontecido. Não se arrependeu, mas se perguntava em silêncio se o mundo realmente recompensava quem escolhia fazer o certo. As contas continuavam chegando. A esperança diminuía. Até que, numa manhã comum, o telefone tocou. E tudo mudou outra vez. O telefone vibrou no bolso de Rafael enquanto ele empilhava caixas em um depósito abafado, ainda antes das 7 da manhã. Ele ignorou no primeiro momento. Ligações inesperadas quase nunca traziam boas notícias. Normalmente eram cobranças, avisos atrasados ou números errados. Mas o aparelho vibrou novamente, insistente, como se aquela chamada não aceitasse ser ignorada. Rafael largou a caixa, limpou o suor da testa com o antebraço e atendeu. Alô? Bom dia! Estou falando com Rafael Almeida? A voz do outro lado era firme, educada, profissional demais para ser cobrança. Sim, sou eu. Meu nome é Beatriz Moreira. Sou assistente executiva do diretor-presidente do Grupo Linhares. O senhor poderia comparecer à empresa ainda hoje? Rafael sentiu o corpo inteiro gelar. Desculpa, como é? Uma reunião foi solicitada pessoalmente pelo Dr. Augusto Linhares. Por alguns segundos, Rafael achou que tinha ouvido errado. O Grupo Linhares era a mesma empresa, o prédio de vidro, a entrevista perdida. Eu perdi a entrevista. Ele respondeu, quase se justificando. Eu cheguei atrasado. Houve uma solicitação direta do diretor-presidente. Beatriz repetiu. Não se trata de uma entrevista. Rafael desligou sem entender completamente o que estava acontecendo. O caminho até o edifício corporativo pareceu mais longo daquela vez. O ônibus avançava lentamente pelo trânsito e Rafael observava a cidade pela janela, sentindo uma mistura desconfortável de esperança e medo. A mente tentava imaginar todos os cenários possíveis, quase todos ruins. Quando chegou ao prédio, foi conduzido diretamente ao andar mais alto. O escritório era amplo, silencioso, com janelas do chão ao teto que emolduravam a cidade como uma pintura viva. O chão de madeira escura brilhava sob a luz natural e o ar-condicionado deixava o ambiente estranhamente frio. Atrás de uma mesa imponente estava Augusto Linhares, um homem de meia-idade, postura firme, olhar atento. Não havia arrogância explícita nele, mas havia algo que denunciava a autoridade construída ao longo de muitos anos. Ao lado do sofá, sentada com postura ereta e expressão tranquila, estava a jovem do vestido vermelho. Rafael a reconheceu no mesmo instante. Ela também o reconheceu. É ele, disse ela, levantando-se. Foi ele. Rafael sentiu o coração disparar. Augusto caminhou até ele e estendeu a mão. Obrigado por ter vindo, Rafael. O aperto de mão foi firme, respeitoso. Quero que escute tudo antes de tirar qualquer conclusão. Eles se sentaram. Então, a história foi contada. Elisa não era apenas uma desconhecida. Era a filha de Augusto Linhares. Ela havia passado dias sem dormir, pressionada por responsabilidades que assumira sozinha. Havia cometido um erro em um relatório importante e acreditava que isso poderia manchar o nome da família e da empresa. O peso emocional foi maior do que o corpo aguentou. Quando desmaiou naquela tarde, não foi apenas cansaço físico, foi exaustão emocional. Elisa contou com detalhes como Rafael parou, como a protegeu do sol.
Como ficou ao lado dela sem saber quem ela era, sem perguntar nada, sem esperar reconhecimento. Ele perdeu algo importante, Elisa disse, olhando diretamente para o pai. Eu sei disso, porque eu vi o horário no relógio dele. Augusto permaneceu em silêncio por alguns segundos. Qualquer pessoa pode se preparar para uma entrevista, ele disse por fim. Poucos escolhem a compaixão quando ninguém está olhando. Rafael sentiu os olhos marejarem. Augusto explicou que, ao saber do ocorrido, solicitou as imagens das câmeras de segurança do ponto de ônibus. Não para investigar, mas para encontrar. Essa empresa cresce porque pessoas assim existem, ele disse. E eu não deixaria isso passar. Augusto então fez a proposta. Não era a vaga inicial. Era algo maior. Treinamento, benefícios, plano de crescimento real. Rafael não conseguiu responder de imediato. As palavras demoraram a fazer sentido. Ele havia perdido uma oportunidade, mas ao escolher fazer o certo, encontrou algo que jamais teria ousado pedir. Lágrimas escorreram sem que ele conseguisse conter. Obrigado, foi tudo o que conseguiu dizer. Augusto assentiu. Às vezes, a vida fecha uma porta não para nos punir, mas para nos conduzir a algo melhor. Rafael saiu do prédio naquele dia diferente. Não mais leve apenas por ter um emprego, mas porque, pela primeira vez, sentiu que o mundo tinha visto quem ele realmente era. E aquela decisão tomada em segundos havia mudado tudo. Rafael saiu do prédio do Grupo Linhares com passos lentos, quase desconfiados, como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse apenas um engano elaborado demais para ser verdade. A cidade continuava a mesma. Os carros seguiam apressados. As pessoas continuavam desviando umas das outras nas calçadas. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele caminhou algumas quadras sem rumo certo, sentindo o vento bater no rosto, tentando organizar os pensamentos. A proposta que havia recebido ainda ecoava na cabeça, misturada com lembranças da semana anterior, quando carregava caixas pesadas, sem saber como pagaria o aluguel no fim do mês. Era difícil aceitar que um único gesto, feito sem intenção de retorno, pudesse ter alterado o curso inteiro da sua vida. Naquela noite, Rafael quase não dormiu. Não por ansiedade comum, mas por um tipo diferente de inquietação. Ele se lembrava do rosto de Elisa no ponto de ônibus, da fragilidade que não combinava com a imagem que agora tinha dela, sentada naquele escritório elegante. Pensava em quantas pessoas caminhavam todos os dias carregando pesos invisíveis, escondendo exaustão atrás de roupas bem passadas e posturas seguras. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do despertador. Vestiu-se com cuidado, mesmo sabendo que ainda não era o primeiro dia oficial. Havia algo dentro dele que exigia respeito pelo momento que estava vivendo. Tomou um café simples, olhou ao redor do pequeno quarto alugado e respirou fundo. Ele não sabia exatamente onde aquela nova etapa o levaria, mas sabia que pela primeira vez em muito tempo não estava apenas sobrevivendo. Nos dias que se seguiram, Rafael iniciou o período de integração no Grupo Linhares. Tudo era novo, grande demais, silencioso demais. Salas amplas, corredores longos, pessoas falando baixo ao telefone, reuniões marcadas com precisão quase matemática. No começo, ele se sentia deslocado. Não porque fosse tratado mal, mas porque carregava consigo o medo antigo de não pertencer àquele tipo de lugar. Sentava-se sempre com a postura ereta, ouvia mais do que falava, anotava tudo em um caderno simples, como se qualquer detalhe pudesse ser decisivo. Beatriz Moreira foi designada para acompanhá-lo nos primeiros dias. Você não precisa provar nada o tempo todo, ela disse certa manhã, percebendo o nervosismo dele. O fato de estar aqui já diz muito. Rafael sorriu, sem saber exatamente como relaxar. Durante uma das pausas para o café, ele encontrou Elisa no corredor. Ela caminhava sem pressa, vestindo roupas discretas, muito diferentes do vestido vermelho daquele dia. O encontro foi breve, quase tímido. Oi,
ela disse, com um sorriso sincero. Oi, Rafael respondeu. Houve um pequeno silêncio. Eu queria agradecer de novo, Elisa continuou. Não só pelo que você fez, mas por não ter me tratado diferente depois. Rafael deu de ombros. Você só precisava de ajuda. Ela assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo que já sabia. Com o passar das semanas, Rafael começou a entender melhor a engrenagem da empresa. Observava as decisões, os erros, as pressões escondidas por trás de apresentações bem estruturadas. Percebeu que, apesar do luxo aparente, muitas pessoas ali também estavam cansadas, inseguras, tentando provar seu valor diariamente. O mundo corporativo não era tão diferente do depósito empoeirado. A diferença era a embalagem. Em uma tarde chuvosa, Augusto Linhares chamou Rafael para uma conversa informal. Você sabe por que confiei em você? Perguntou, olhando pela janela. Rafael balançou a cabeça. Porque você não negociou seus valores quando ninguém estava vendo. Augusto respondeu. Isso não se ensina em treinamento nenhum. Rafael guardou aquelas palavras como quem guarda algo precioso. Ao sair da sala, ele pensou em quantas vezes, no passado, se sentiu pressionado a passar por cima de si mesmo para conseguir algo. E em como aquela escolha, aparentemente pequena, havia sido a primeira vez em que ele colocou a humanidade acima do medo. A vida não se tornou perfeita. Houve dias difíceis, houve inseguranças, houve erros, mas agora havia propósito. Rafael começou a ajudar outros colegas discretamente, orientava estagiários, dividia conhecimento, escutava mais do que falava, não porque queria ser notado, mas porque havia aprendido, na prática, o impacto que a presença de alguém pode ter no momento certo. Em uma sexta-feira, ao sair do trabalho, ele passou novamente pela Avenida Central. O mesmo ponto de ônibus, o mesmo banco, a mesma faixa de pedestres. Rafael parou por alguns segundos. Observou as pessoas passando, tão apressadas quanto naquele dia. Pensou em quantas histórias se cruzavam ali sem nunca se encontrar. Ele respirou fundo e seguiu em frente. Porque agora sabia que, mesmo quando o mundo parece indiferente, escolhas silenciosas continuam moldando destinos. O tempo começou a assumir um ritmo diferente para Rafael. Não era mais o tempo apressado de quem corre atrás de oportunidades escassas, nem o tempo pesado de quem trabalha apenas para sobreviver. Era um tempo intermediário, quase estranho, em que cada dia parecia carregar possibilidades reais. E isso, por si só, era assustador. Ele passou a acordar com menos peso no peito, mas ainda com cautela. Havia aprendido cedo demais que a vida podia mudar de direção sem aviso, e essa memória não desaparece só porque as coisas melhoram. No grupo Linhares, Rafael começou a ser observado. Não de forma ostensiva, não com elogios exagerados, mas com atenção silenciosa. Pessoas reparavam na forma como ele se comunicava, na maneira respeitosa com que discordava, na paciência em explicar processos que muitos consideravam óbvios demais para serem ensinados. Certa vez, durante uma reunião em que um erro operacional quase resultou em prejuízo significativo, Rafael foi o único a levantar a mão e assumir parte da responsabilidade, mesmo não sendo o principal envolvido. Eu estava no fluxo, ele disse com calma. Poderia ter percebido antes. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não porque a atitude fosse errada, mas porque era rara. Depois da reunião, um gerente se aproximou. Você sabe que não precisava ter feito isso. Rafael respondeu sem hesitar. Mas eu podia. Essa postura começou a gerar algo inesperado. Confiança. E confiança naquele ambiente era uma moeda mais valiosa do que qualquer cargo. Enquanto isso, Elisa também passava por suas próprias transformações. Ela havia voltado a se alimentar corretamente, retomado acompanhamento médico e, aos poucos, aprendido a dividir responsabilidades que antes carregava sozinha.
A pressão que colocara sobre si mesma vinha de anos tentando provar que merecia estar onde estava, não apenas por ser filha do presidente, mas por competência. Em uma conversa casual com Rafael, durante um almoço rápido no refeitório, ela falou algo que nunca tinha dito em voz alta. Eu achava que se errasse uma vez, tudo desmoronaria. E quase desmoronou. Não por causa do erro, mas porque eu me esqueci de mim. Rafael ouviu em silêncio. Ele reconhecia aquele sentimento. O medo constante de falhar. A sensação de que qualquer deslize seria definitivo. Às vezes, ele respondeu com cuidado, a gente confunde valor com desempenho. Elisa assentiu lentamente, como se aquela frase precisasse de tempo para encontrar lugar dentro dela. Fora do trabalho, Rafael começou a reorganizar a própria vida. Quitou contas atrasadas, ainda com esforço, mas agora com perspectiva. Mudou-se para um lugar um pouco melhor, simples, mas mais arejado. Comprou uma mesa usada para estudar à noite. Voltou a ler livros que sempre adiara por falta de energia mental. Aos poucos, o homem que apenas reagia às circunstâncias começou a planejar. Mas nem tudo eram avanços silenciosos. Certa tarde, ao sair do trabalho, Rafael encontrou um antigo colega de depósito. O olhar do outro carregava cansaço e desconfiança. Soube que você está trabalhando lá em cima agora. Deu sorte, né? Rafael sentiu o incômodo imediato daquela palavra. Sorte. Ele pensou na entrevista perdida, no sol escaldante, na jovem caída no asfalto, na escolha feita em segundos. Não foi sorte. Ele respondeu com calma. Foi escolha. O colega deu de ombros descrente. Rafael seguiu seu caminho sabendo que nem todos entenderiam. E tudo bem. Naquele mesmo dia, Augusto Linhares observava Rafael de longe, através da parede de vidro de sua sala. Não o observava como chefe, mas como alguém que reconhece algo raro. Em uma conversa com Beatriz comentou, pessoas assim não surgem com frequência. Ele lembra que empresas são feitas de gente. Beatriz concordou. Enquanto isso, na Avenida Central, o fluxo de pessoas seguia como sempre. O banco do ponto de ônibus continuava ali, testemunha silenciosa de histórias que quase nunca se cruzavam. E Rafael, sem saber, estava apenas no começo de algo muito maior do que um cargo. A decisão tomada naquele dia não havia mudado apenas sua vida. Ela havia iniciado um movimento. Com o passar dos meses, Rafael começou a perceber algo que nunca havia experimentado antes. Estabilidade. Não era riqueza, não era conforto absoluto, era a ausência do medo constante. Ele já não acordava pensando imediatamente em contas atrasadas. Já não sentia aquele aperto no estômago ao ouvir o telefone tocar. Pela primeira vez, conseguia planejar pequenas coisas, como comprar um sapato novo sem culpa ou aceitar um convite simples para um café depois do expediente. Essas pequenas conquistas tinham um peso enorme para alguém que sempre viveu no limite. No Grupo Linhares, Rafael passou a assumir tarefas mais complexas. Não porque pedisse, mas porque confiavam nele. Ele era chamado para acompanhar decisões, revisar processos, observar fluxos que antes lhe seriam inalcançáveis. E ele observava tudo com atenção. Percebia que, por trás das salas elegantes e dos discursos bem ensaiados, existiam falhas humanas, pessoas cansadas, pessoas inseguras, pessoas tentando manter uma imagem enquanto lutavam internamente para não falhar. Rafael entendia aquilo melhor do que imaginavam. Em uma tarde específica, Augusto Linhares pediu que ele participasse de uma reunião estratégica, não como espectador, mas como alguém cuja opinião importava. Durante a discussão, um executivo sugeriu cortar custos, reduzindo equipes terceirizadas. A proposta parecia eficiente no papel, mas Rafael sentiu algo apertar por dentro. Ele pensou nos rostos anônimos, nos trabalhadores invisíveis, em pessoas como ele havia sido. Quando teve a palavra, falou com cuidado. Os números fazem sentido.
Mas o impacto humano também precisa ser considerado. O silêncio tomou a sala novamente. Augusto observava atentamente. Explique. Rafael respirou fundo. Quando reduzimos pessoas que já estão no limite, o custo aparece depois, em erros, em retrabalho, em desgaste. A curto prazo parece economia, a longo prazo vira prejuízo. Não houve aplausos, mas houve reflexão. Depois da reunião, Augusto se aproximou. Você fala como alguém que já esteve do outro lado. Porque esteve, Rafael respondeu. Augusto assentiu sério. Continue assim. Enquanto isso, Elisa seguia em seu próprio processo de reconstrução. Ela começou a delegar mais, a confiar em equipes, a se permitir falhar sem se punir. Em conversas ocasionais com Rafael, falava sobre o peso de crescer sob expectativas irreais, sobre a solidão que acompanha posições de poder quando não se sabe dividir vulnerabilidades. Eu sempre achei que precisava ser forte o tempo todo, mas isso quase me quebrou. Rafael não oferecia conselhos vazios. Ele ouvia. E ouvir, naquele contexto, era um ato raro. Fora do trabalho, Rafael decidiu fazer algo que sempre adiou: estudar novamente. Matriculou-se em um curso noturno, simples, mas consistente. Voltava para casa cansado, mas com uma satisfação diferente. A de quem investe no próprio futuro, não por desespero, mas por escolha. Em uma dessas noites, caminhando de volta para casa, passou novamente pela Avenida Central. O ponto de ônibus estava vazio. O banco, silencioso. A luz dos postes criava sombras longas no chão. Rafael parou por alguns segundos. Não com nostalgia dolorosa, mas com gratidão. Ele sabia que naquele exato lugar havia feito uma escolha que definiu quem ele era. Não apenas profissionalmente, mas como pessoa. E essa consciência o acompanhava em cada decisão desde então. Porque agora ele entendia algo que antes parecia distante demais. A vida não muda apenas quando grandes oportunidades surgem. Ela muda quando escolhemos quem ser, mesmo quando ninguém está olhando. Com o passar dos dias, Rafael começou a perceber algo que nunca havia experimentado de forma consciente. Ele estava sendo moldado por aquele ambiente tanto quanto estava contribuindo para ele. Antes, a vida o empurrava. Agora, ele começava a escolher. Essa percepção não veio de uma vez, veio em pequenas situações cotidianas. Em reuniões onde sua opinião era solicitada sem formalidades. Em mensagens rápidas de colegas pedindo ajuda. Em olhares de reconhecimento silencioso, quando uma decisão tomada por ele evitava um problema maior. Rafael ainda carregava inseguranças. Não era ingenuidade acreditar que elas desapareceriam apenas porque as circunstâncias melhoraram. Havia dias em que ele se sentia pequeno diante de tantos títulos, diplomas e discursos técnicos. Havia momentos em que pensava que, cedo ou tarde, alguém perceberia que ele não pertencia àquele lugar. Mas então lembrava do ponto de ônibus, lembrava da escolha. Isso o mantinha firme. Certa manhã, ao chegar mais cedo ao escritório, encontrou Beatriz sentada sozinha na sala de reuniões, revisando documentos com expressão cansada. Ela ergueu os olhos e sorriu de leve. Você sempre chega cedo. É hábito, Rafael respondeu. Depósito abre antes do sol. Beatriz riu discretamente. Você já percebeu como todo mundo aqui corre, mas quase ninguém para. Rafael pensou por alguns segundos antes de responder. Parar dá medo, porque quando a gente para, começa a ouvir. Beatriz assentiu como quem reconhece uma verdade incômoda. Aquela conversa ficou com ele o resto do dia. À tarde, durante uma reunião tensa, um diretor elevou o tom ao questionar um erro cometido por um analista mais jovem. O rapaz ficou visivelmente nervoso, gaguejando, tentando se justificar. Rafael observou. Lembrou-se de si mesmo, anos atrás, sendo pressionado por supervisores que não queriam ouvir explicações.
Quando teve a palavra, falou com firmeza, mas sem confronto. O erro aconteceu, mas ele já apresentou a correção. O foco agora deveria ser evitar que se repita. O clima mudou. Não foi uma defesa explícita, foi uma mudança de eixo. Depois da reunião, o analista se aproximou. Obrigado. Rafael respondeu apenas com um aceno. Ele não precisava ser herói, só precisava ser humano. Enquanto isso, Elisa passava por um processo mais profundo do que qualquer cargo poderia oferecer. Ela começou a questionar a própria relação com o trabalho, com o pai, consigo mesma. Percebeu que, por anos, confundira responsabilidade com autossacrifício e excelência com autonegação. Em uma conversa longa com Augusto, algo raro entre os dois, ela disse: Eu não quero mais provar nada o tempo todo. Quero fazer bem, mas quero viver. Augusto ouviu em silêncio. Para ele, aquela frase tinha um peso que ia além do ambiente profissional. Era o reflexo de anos em que ele próprio havia feito escolhas parecidas, sempre colocando o trabalho acima de tudo. Talvez tarde demais para alguns arrependimentos, mas não para todos. Rafael começou a ser incluído em projetos que exigiam não apenas técnica, mas sensibilidade. Ele ajudava a estruturar equipes, a criar fluxos mais humanos, a pensar soluções que considerassem pessoas antes de planilhas. Nada disso era anunciado como revolução, mas era mudança. Em casa, à noite, Rafael escrevia em um caderno. Não relatórios, pensamentos, ideias soltas, questionamentos sobre sucesso, propósito, mérito. Ele escrevia para entender quem estava se tornando. Em uma dessas noites, anotou algo simples. Se eu tivesse continuado andando naquele dia, quem eu seria agora? A pergunta ficou ali, sem resposta imediata, porque no fundo ele já sabia, e essa consciência começava a guiar cada escolha que fazia. Rafael não percebeu exatamente quando deixou de se sentir um visitante naquele ambiente. Não houve anúncio. Não houve marco oficial. Foi algo que aconteceu aos poucos, quase imperceptível. Um dia, ele simplesmente entrou no prédio do Grupo Linhares sem aquela sensação de estar invadindo um espaço que não lhe pertencia. Cumprimentou pessoas pelo nome. Foi cumprimentado de volta. Sentou-se em reuniões sem sentir que precisava justificar cada palavra. Mas apesar disso, ele não esqueceu de onde veio. Essa memória não era peso, era âncora. Em uma tarde silenciosa, Augusto Linhares chamou Rafael para uma conversa mais longa. Não era uma reunião formal, não havia pauta impressa. Apenas dois homens sentados frente a frente, observando a cidade pela janela. Você sabe por que eu pedi para que você continuasse crescendo aqui? Augusto perguntou sem rodeios. Rafael pensou por alguns segundos. Porque eu fiz a escolha certa naquele dia. Augusto balançou a cabeça lentamente. Não, porque você continua fazendo escolhas certas, mesmo agora. Ele fez uma pausa. Muita gente se revela quando tem pouco, mas quase ninguém mantém caráter quando começa a ter mais. Rafael absorveu aquelas palavras em silêncio. Augusto continuou. Empresas crescem com estratégia, mas sobrevivem com valores. Naquele momento, Rafael entendeu algo importante. Ele não estava ali apenas por uma vaga, nem por gratidão, nem por acaso. Ele estava ali porque representava algo que o próprio sistema precisava reaprender. Nos dias seguintes, Rafael passou novamente pela Avenida Central em horários diferentes. Às vezes pela manhã, às vezes à noite. O ponto de ônibus continuava lá. Pessoas diferentes ocupavam o mesmo espaço. Histórias diferentes cruzavam o mesmo chão. Ele observava de longe, não com arrependimento, não com nostalgia, mas com consciência. Aquele lugar havia sido um divisor silencioso, um ponto onde duas versões de si mesmo quase se cruzaram. Aqui passou reto, e aqui parou. E a diferença entre elas não era sucesso, era humanidade. Rafael seguiu andando, porque agora sabia que a vida não se transforma apenas quando alguém nos oferece uma oportunidade,
Ela se transforma quando, mesmo com medo, escolhemos não ignorar quem cai diante de nós. E essa escolha, por menor que pareça, ecoa muito além daquele instante. Ali terminava o primeiro capítulo da história de Rafael. Não o capítulo da recompensa, mas o capítulo da decisão. Rafael não demorou a perceber que crescer dentro de uma grande empresa não significava apenas aprender processos ou assumir novas responsabilidades. Crescer naquele ambiente exigia algo mais silencioso e muito mais difícil: manter-se inteiro. Com o passar dos meses, ele começou a ocupar espaços que antes pareciam inalcançáveis, não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Sua presença em reuniões deixou de ser protocolar. Sua opinião começou a ser considerada não por obrigação, mas por confiança. E confiança não nasce de discursos. Ela nasce de coerência. Rafael continuava sendo o mesmo homem que havia parado no meio da Avenida Central. Mesmo agora, vestindo roupas melhores, entrando em salas envidraçadas e participando de decisões que movimentavam cifras altas. Ele não se sentia superior. Também não se sentia menor. Sentia-se responsável. Essa responsabilidade começou a se manifestar de formas inesperadas, em decisões pequenas, quase invisíveis, em escolhas que ninguém aplaudia, mas que moldavam o clima ao redor. Certa vez, um projeto importante sofreu atraso por falha de comunicação entre equipes. O clima ficou tenso. Havia pressão por resultados rápidos e a solução mais simples era apontar culpados. Rafael observava em silêncio, analisando não apenas os números, mas as pessoas. Quando foi chamado a falar, não acusou ninguém. O problema não foi falta de competência, foi excesso de medo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Medo de errar, medo de perguntar, medo de parecer insuficiente. Alguns desviaram o olhar, mas Augusto Linhares permaneceu atento. Se continuarmos punindo o erro, em vez de entender o processo, vamos repetir isso. Rafael concluiu. A decisão final não foi exatamente a que ele sugeriu, mas foi diferente do que se faria meses antes. Ajustes foram feitos. Pessoas foram ouvidas. O ambiente lentamente começou a mudar. Enquanto isso, Elisa também atravessava um processo profundo. Ela havia passado a vida inteira tentando ser impecável, a filha perfeita, a executiva irretocável, a herdeira que não dava motivos para questionamentos. Mas aquela queda no meio da rua havia rachado algo dentro dela. Não apenas fisicamente. Elisa começou a se perguntar quem ela era quando não estava performando excelência, quando não estava tentando corresponder a expectativas invisíveis, quando não estava sendo observada. Em uma conversa longa com Rafael, ela falou algo que nunca havia admitido. Eu sempre tive tudo, mas nunca me senti suficiente. Rafael ouviu em silêncio. Ele sabia que dor não se mede por comparação. Às vezes, ele disse, a gente aprende a se cobrar antes mesmo de alguém cobrar. Elisa sentiu. Ela começou a mudar sua rotina. Reduziu jornadas exaustivas. Delegou mais. Buscou ajuda profissional sem vergonha. Aprendeu lentamente que fragilidade não era sinônimo de incompetência. Augusto observava tudo à distância. O homem que construiu um império percebia, talvez pela primeira vez, que havia construído também muitos silêncios. Percebia que liderar não era apenas entregar resultados, mas criar espaços onde as pessoas não precisassem adoecer para provar valor. E Rafael, sem perceber, tornava-se um espelho incômodo, porém necessário. Fora do trabalho, Rafael também enfrentava desafios. Nem todos celebraram sua ascensão. Alguns antigos conhecidos o olhavam com desconfiança, outros com ironia. Havia quem insinuasse que ele só havia chegado onde chegou por sorte, por acaso, por conveniência. No começo, isso o incomodava. Depois, aprendeu a não reagir. Ele sabia exatamente o que havia feito para estar ali.
Sabia o que havia perdido, sabia o que havia escolhido, e isso bastava. Com o tempo, Rafael passou a ser procurado por pessoas de outros setores. Gente que precisava de orientação, gente que precisava apenas ser ouvida. Ele nunca se colocou como salvador, apenas estava disponível. Em uma dessas conversas, um estagiário perguntou: "Vale a pena ser correto nesse lugar?" Rafael pensou por alguns segundos antes de responder. Vale a pena ser correto em qualquer lugar. O preço de não ser aparece depois. Essas palavras ficaram. O impacto da mudança começou a se espalhar, não como revolução, mas como contágio silencioso. Pequenos ajustes aqui, posturas diferentes ali, conversas mais humanas, menos gritos, menos medo. Augusto Linhares percebeu que algo estava se transformando sem que ele precisasse ordenar, e isso o incomodou e o aliviou ao mesmo tempo. Em uma reunião privada, ele foi direto com Rafael. "Você não veio aqui apenas para trabalhar. Você veio para nos lembrar de algo." Rafael não respondeu, porque sabia que algumas verdades não precisam ser confirmadas. O tempo passou. Projetos avançaram. Resultados vieram. Reconhecimento também. Rafael foi promovido novamente, dessa vez com um cargo que ele jamais havia ousado imaginar. Mas, diferente de antes, o título não o definiu. Ele continuava passando pela Avenida Central de vez em quando. Continuava observando o ponto de ônibus. Continuava lembrando que tudo aquilo começou não com uma estratégia, mas com uma escolha humana simples: parar, olhar, ajudar. Certa noite, caminhando sozinho, Rafael pensou em como a vida poderia ter sido diferente se tivesse continuado andando naquele dia. Talvez tivesse conseguido o emprego, talvez tivesse subido rápido, talvez tivesse se tornado alguém eficiente e vazio. Ele não saberia, mas sabia quem era agora. E isso tinha valor. Enquanto isso, Elisa encontrou coragem para fazer algo que adiava há anos. Sentou-se com o pai não como executiva, não como herdeira, mas como filha. "Eu quase me perdi tentando te orgulhar, mas eu preciso aprender a viver." Augusto ouviu em silêncio e, pela primeira vez, não tentou corrigir, orientar ou justificar. Apenas ouviu. Aquele silêncio valeu mais do que muitos discursos. Rafael percebeu que sua história não era apenas sobre ele, era sobre o impacto invisível que escolhas éticas têm quando encontram espaços de poder. Não era sobre ser recompensado, era sobre não se perder. E naquele momento, ele entendeu algo que jamais esqueceria. Nem toda oportunidade muda uma vida, mas toda escolha revela quem somos. E às vezes é isso que o mundo estava esperando para decidir o que fazer com você. Rafael demorou para perceber que havia chegado a um ponto sem volta. Não porque estivesse no topo, não porque tivesse conquistado tudo, mas porque já não era possível retornar à versão antiga de si mesmo. Aquela que passava apressada, aquela que se escondia no próprio medo. Aquela que acreditava que sobreviver era o máximo que a vida podia oferecer. Agora, ele sabia. E saber muda tudo. O Grupo Linhares atravessava um momento decisivo, não por crise financeira, mas por crescimento acelerado. Novas unidades, novos contratos, novas pressões. O tipo de expansão que, se não for bem conduzida, cobra um preço alto. Geralmente pago pelas pessoas que menos aparecem nos relatórios. Augusto Linhares sentia isso. O homem que construiu tudo com disciplina quase implacável começava a enxergar as rachaduras invisíveis. Não nos números, mas nos olhares, na exaustão silenciosa, nos pedidos de afastamento médico que se acumulavam discretamente. Em uma reunião fechada, Augusto foi direto. Crescemos rápido demais. E quase esquecemos por quê. Os executivos se entreolharam. Rafael estava presente. Não como convidado simbólico, mas como alguém cuja presença já não causava estranhamento. Augusto continuou. Quero rever como lideramos, não apenas o que entregamos. Houve resistência. Sempre há. Mas havia algo diferente agora.
Um clima que permitia questionar, que permitia discordar sem medo imediato de punição. Rafael falou quando sentiu que devia. Se a empresa continuar crescendo sem cuidar das pessoas, vamos perder exatamente aquilo que nos trouxe até aqui. Ninguém riu. Ninguém minimizou, porque todos sabiam que era verdade. A partir daquele momento, mudanças começaram a ser implementadas. Não como marketing, não como discurso bonito, mas como prática difícil, treinamentos de liderança humana, canais reais de escuta, revisões de metas inalcançáveis, decisões que no curto prazo pareciam menos eficientes, mas que no longo prazo construíam algo sólido. Rafael assumiu um papel central nesse processo, não como salvador, mas como referência. Elisa acompanhava tudo de perto. Ela havia mudado. Não apenas fisicamente, não apenas emocionalmente, mas na forma como se posicionava no mundo. Já não tentava provar nada o tempo todo. Trabalhar continuava sendo importante, mas não era mais tudo. Em uma conversa sincera com Rafael, ela disse: "Se você não tivesse parado naquele dia, eu talvez não estivesse aqui." Rafael balançou a cabeça. "Eu parei por você, mas fiquei por mim." Ela sorriu. Augusto observava os dois de longe e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo de paz. Não a paz de quem terminou uma jornada, mas a paz de quem finalmente entendeu o que estava construindo. Meses depois, o Grupo Linhares foi reconhecido não apenas pelos resultados financeiros, mas pela transformação interna. Reportagens destacavam a mudança de cultura. Pessoas falavam sobre o ambiente, sobre respeito, sobre pertencimento. Rafael assistia a tudo com cautela. Ele sabia como o mundo funcionava, sabia que reconhecimento externo é volátil. Mas também sabia que algo havia sido plantado ali, e raízes profundas não se arrancam facilmente. Em uma tarde comum, ao sair do trabalho, Rafael passou novamente pela Avenida Central. O sol estava forte. O mesmo ponto de ônibus, o mesmo banco, o mesmo fluxo apressado de pessoas. Ele parou, observou, e por um instante viu uma jovem tropeçar. Não caiu, mas quase. Antes que alguém reagisse, Rafael deu um passo à frente, e outra pessoa também, e outra. A jovem foi amparada. O trânsito seguiu. Mas algo ficou. Rafael sorriu, quase imperceptivelmente. Talvez o mundo não fosse indiferente. Talvez apenas estivesse esperando exemplos. Naquela noite, em casa, Rafael escreveu no mesmo caderno antigo onde costumava anotar pensamentos soltos. Desta vez, escreveu algo simples. A vida não me recompensou por ser bom. A vida me revelou por ser inteiro. Ele fechou o caderno. Sabia que nem toda história termina assim. Sabia que nem toda escolha gera reconhecimento. Sabia que o mundo ainda era duro. Mas também sabia que caráter não depende de aplauso. E que, às vezes, o maior retorno de uma escolha ética é não se perder no caminho. Rafael apagou a luz. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem o peso de precisar provar algo no dia seguinte. Ele já sabia quem era, e isso bastava.